Ainda nos inosilicatos, a gente tem os inosilicatos de cadeia dupla. E como que eles funcionam? Aqui está a situação. A situação é, vamos imaginar que no centro, bem aonde, longitudinalmente na figura, tá, exista um espelho, tá? É uma visão espelhada de uma cadeia para outra, tá? Então, não confundam a estrutura do inosilicato de cadeia dupla com ciclosilicatos e nem com filosilicatos, porque o que diferencia eles é o fato de que tridimensionalmente não se repete essa estrutura em anel, tá? Eles conseguem só ficar de lado a lado. Então, imagine uma cadeia que divide 2 oxigênios nos tetraedros, que consegue dividir com outro oxigênio, com outra cadeia esses oxigênios, gerando cadeias duplas. Então, aqui é uma outra visão, é sempre a mesma coisa, tá, pessoal? Quando a gente consegue interiorizar essa questão da unidade fundamental dos silicatos, a gente consegue trabalhar como se fosse Lego mesmo, tá? Então, olha só uma cadeia de silicatos dupla aqui, ó. Temos uma, né? E na parte de baixo temos a segunda cadeia. Lembrando que agora essa imagem ela está horizontal, né? A imagem anterior, que é essa que estava vertical. Por causa dessa maneira de se ligar, a estrutura ela precisa de muito mais ajuda, tá? De outros tipos de elementos para atingir a neutralidade eletrônica. E por causa disso, nós temos aqui configurações químicas e cristalográficas muito complexas, tá? Mais ou menos isso que vocês estão vendo na imagem, mas não vou entrar em detalhes. Basta vocês saberem que os inosilicatos de cadeia dupla são 2 cadeias de tetraedros de silício que conseguem se ligar. A fórmula geral deles é muito semelhante aos inosilicatos de cadeia simples, ou seja, o Z e o O vão representar o tetraedro fundamental de silício com oxigênio, e os espaços X e Y, eles são divididos conforme o tamanho, ou seja, o raio e também, claro, a valência dos cátions que vão entrar nessa estrutura para formar os inosilicatos, tá? Aqui é uma outra forma de representar os elementos e a estrutura cristalográfica deles em formato de fórmula química, me desculpe o pleonasmo aí, né? Mas é importante para saber, para vocês terem uma noção de que existem sítios, existem locais específicos de entrada de outros tipos de elementos, porque cada um tem o seu papel a cumprir dentro dessa estrutura, tá? Porque assim como todos os minerais, os inosilicatos não são bagunça, eles gostam de simetria e organização, então cada um tem o seu espaço. Claro que essa complexidade química e cristalográfica toda resulta na impossibilidade da gente distinguir utilizando microscopia óptica, né? Então a gente não vai conseguir diferenciar um do outro, raramente conseguimos, a gente vai para a química, né? Outras técnicas analíticas. E essa variedade cristalográfica gera 78 membros diferentes, cuja determinação óptica é muito dificultada. Então, aqui tem eles, tá? Eu trouxe uma fotinho de um anfibólio, ele é um exemplo, é um outro subgrupo do grupo dos inosilicatos de cadeia dupla. E olha só a complexidade química desses elementos, perdão, desses minerais, em função da necessidade de vários elementos terem que trabalhar juntos para atingir uma simetria, uma cristalinidade e uma neutralidade eletrônica, né? Então, olha que confuso que parece ser, mas na verdade é muito bem organizado. Cada um tem o seu lugar específico. Quase no fim, temos os filosilicatos, que são os filosilicatos em folhas, e aqui sim vocês estão livres para imaginar essas estruturas se repetindo, tá? No eixo XY, ou seja, bidimensionalmente, eles vão formar folhas. Os tetraedros conseguem dividir três oxigênios, tá? Vai gerar canais aqui no meio, tá? Onde a água pode entrar, mas essas estruturas em folhas, elas já não estão empilhadas como ciclosilicatos, tá? Entre essas folhas existem outras estruturas, e por isso que diferenciamos os ciclosilicatos dos filosilicatos. O que é diferente? Essa folha tetraédrica, por que a gente chama de folha tetraédrica? Porque bidimensionalmente parece uma folha, e tetraédrica porque é composta de tetraedros de silício.
elas não estão juntas entre si, tá? Elas estão sempre separadas por outra folha, com elementos diferentes e coordenações diferentes. Então, a gente chama isso de uma folha octaédrica, a depender do mineral, a depender do elemento, são grupos diferentes, mas a organização cristalográfica sempre é a mesma, tá? Para os filosilicatos, ou seja, uma folha tetraédrica unida a uma folha octaédrica, se repetindo no tempo e no espaço. Então, aqui nós podemos ter só uma folha do pão e o presunto, é um tipo de argila mineral, um tipo de filosilicato, tá? Ou nós temos o sanduíche completo, tá? As duas fatias de pão e no meio o teu presunto ali, né? Então, vai gerar estruturas cristalinas distintas, que gera minerais distintos, claro, né? Que são divididos entre outros subgrupos, que eu não vou mencionar agora, mas o que diferencia os minerais, todos eles estão no mesmo grupo, tá? Que é o grupo dos filosilicatos. O que vai diferenciar eles é o tipo de empilhamento, que eu falei daquelas combinações. Então, essas modificações de empilhamento, elas vão gerar minerais diferentes. E, claro, dentro da folha octaédrica, lembrando, é muito importante lembrar, a folha tetraédrica, ela nunca vai mudar, porque isso é a identidade de todos os silicatos. É um tetraedro que tem silício no meio, cercado de oxigênios. Mas a folha octaédrica muda. Então, é isso que faz com que exista uma variedade de filosilicatos. E aqui eu trago a repetição tridimensional de um mineral super comum dos filosilicatos, que é a muscovita, a gente encontra em vários ambientes e vários tipos de rochas. Então, se vocês acompanharem comigo de cima para baixo, vocês têm folhas tetraédricas, folhas octaédricas, mais uma folha tetraédrica, tá? E antes dessa estrutura se repetir, o que nós temos? Cátions. Nós temos cátions que vão entrar ali para neutralizar a estrutura, para poder ficar neutra, né? E gerar um mineral. Nesse caso, nesse mineral específico, é o potássio. Por isso que ele está em vermelho aqui, esse K é de potássio. A fórmula geral deles é semelhante, novamente, a todos os outros silicatos. Nós temos espaços para o tetraedro de silício, e com os oxigênios ao redor. Nós temos espaços para cátions de tamanhos diferentes, e dependendo da organização dos cátions dentro dessa estrutura, nós temos tipos diferentes de filosilicatos. E aqui estão eles, ó. Então, aqui eu trouxe a muscovita, que é aquela estrutura química que a gente viu, está no canto superior direito, e na parte inferior esquerda, perdão, no canto superior esquerdo do vídeo tem a muscovita. E vocês vejam que essa estrutura, ela acarreta uma estrutura macroscópica muito semelhante, né? Esses minerais você consegue tirar eles com a unha. Eles realmente são folhas que você consegue descascar o elemento, tá? O mineral. Então, vimos mais dois grupos, tá? E agora a gente entra no fim da aula, não se preocupe, tá acabando. Nós vimos os silicatos de cadeia dupla, tá? Que são os inosilicatos de cadeia dupla. E vimos agora, acabamos de ver, os silicatos em folhas, tá? E quais são os próximos? Os próximos, que são os últimos, né? São os tectosilicatos. Eles atingem o maior grau de polimerização. Eles são cristalizados em contextos de temperatura médias a baixas. E por médias a baixas, eu quero dizer 500 graus, 400 graus, tá? E são os mais abundantes na crosta terrestre. Então, já sabemos que os silicatos compõem 92% da crosta terrestre. Mas desses, os tectosilicatos compõem cerca de 40%. Eles são os tetraedros, os famosos, totalmente polimerizados, ou seja, eles dividem tudo, tá? Todos os oxigênios são divididos, compartilhados, né, com os tetraedros vizinhos, formando uma estrutura tridimensional bem complexa, em que a razão silício-oxigênio é de 1 para 2, tá? Então, nós temos aqui mais ou menos abundância. Esses são os 3 grupos principais dos tectosilicatos, os plagiocládios, que eu mencionei anteriormente, feldspatos e quartzo, que todos têm a mesma estrutura cristalina no que diz respeito a os tetraedros de silício. O que vai diferenciar, no caso do plagioclásio e do feldspato, é o tipo de cátion que vai entrar nessa estrutura. No caso do quartzo, é o mineral mais comum que nós temos em termos químicos, tá? Só tem oxigênio e silício. Então, muitas pessoas confundem, né,
o tetraedro fundamental dos tectosilicatos com a fórmula química do quartzo. Na verdade, o quartzo ele é um mineral eletronicamente neutro, tá? Em que só existe silício e oxigênio na sua estrutura. Já o silício já o tetraedro fundamental dos silicatos é um grupo aniônico, ou seja, ele é carregado, ele é eletronicamente negativo, em que existe silício e oxigênio. Só que como é o maior grau de polimerização, eles se gostam todos, eles se unem todos, os tetraedros, todos juntinhos aqui, que não é necessário nenhum outro cátion para fazer essa divisão, tá? Para fazer essa neutralização. Aqui alguns exemplos, tá? Dos quartos, eles têm várias cores, vários tamanhos, eles aparecem em quase todos os tipos de rocha, em quase todos os contextos geológicos, tá? E os feldspatos e plagioclásios, a mesma coisa, eles são bem abundantes e são muito importantes no que diz respeito à classificação de rochas. A gente usa esses minerais, os feldspatos, para classificar um grupo inteiro de rochas. Por quê? Porque eles aparecem com muita abundância na crosta, tá? Só para finalizar, eu tenho uma imagem tridimensional que tenta, né, num plano bidimensional, expressar os tetraedros de silício se juntando, e aqui essas grandes esferas roxas seriam cátions diferentes, né, no caso das estruturas dos feldspatos e plagioclásios. Aqui é um quadro de classificação de rochas ígneas que utiliza-se proporções desses minerais que a gente acabou de ver, quartzo aqui no topo, plagioclásio aqui na porção direita e feldspato na porção esquerda. Então, esses minerais eles são tão abundantes que eles se tornam tão importantes que a gente usa até para classificar rochas. A fórmula geral deles pode ser um pouquinho complexa em uma primeira vista, mas na verdade é a mesma coisa das outras. São os tetraedros fundamentais de silício, lembrando que o alumínio pode entrar em alguma desses tetraedros, sendo que nós temos alumínio, cálcio, sódio para fazer essa neutralização das estruturas, tá? E aqui uma fotinha dos feldspatos, fotinhos de livro, tá? Mas eles aparecem de todos os jeitos, tamanhos e cores, né? Inclusive os feldspatos, eles tendem a ser minerais, assim, que a gente utiliza como qualquer outra coisa, mas existem alguns que têm valor gemológico, né? Como esse que eu trago para vocês, né? Muito bonito e as pessoas se interessam pela cor e alguns processos que ocorrem na estrutura deles geram fenômenos, né, fenômenos assim de labradorescência ou um brilho diferente. Aí vai da sorte de achar uma coisa assim, né? E é isso, gente. Eu acho que para encerrar para vocês, eu trago esse slide aqui. Ele, num slide, consegue resumir toda a aula, tá? Que são todos os grupos dos silicatos, tá? A estrutura cristalográfica deles, como que eles se juntam, como que eles se ligam, o número dos oxigênios compartilhados em relação aos tetraedros, tá? Então vejam que nós começamos num mundo onde ninguém se falava, ninguém gosta de ninguém, até um mundo onde todo mundo está disposto a dividir tudo, tá? E a fórmula química genérica, tá? Que eu mostrei para vocês durante toda a aula. Cada um tem a sua.